Bom, pessoal, vamos continuar no nosso 9º vídeo sobre resolução de questões da matéria que a gente já viu. Vamos também para a nossa 9ª questão. A 8ª questão, aliás. A 8ª questão diz o seguinte: são muitos os teóricos da administração e os administradores públicos que defendem a necessidade de se proceder a uma reinvenção dos governos. Para esses autores, assinale C para certo ou E para errado. Então diz 8ª questão: as atuais estruturas governamentais estão fortemente abaladas pelas inovações tecnológicas. Verdade. Pode notar que as estruturas existentes no governo não conseguem acompanhar a evolução do mercado. Existe um mundo muito mais complexo, onde o processo de mudança é bem intenso. Inclusive na questão fala. Ele diz assim: pelo ritmo intenso das mudanças, pelo surgimento de uma economia global pós-industrial e de uma sociedade baseada no conhecimento e na informação. Na verdade, pessoal, todos os teóricos, na hora de apresentar qualquer capítulo, qualquer unidade sobre a administração pública, eles se referem ao processo de mudanças que o Estado precisa a poder acompanhar a complexidade, a exigência do cidadão. Hoje em dia, com acesso a informações e a era da informação, o cidadão pode ficar comparando a qualidade dos serviços de uma instituição com a outra, a qualidade dos serviços aqui no Brasil com outros países. Então, esse processo de evolução exigiu que não só as instituições públicas, mas também as instituições privadas se adaptassem às mudanças. Ou elas se adaptavam, ou elas se autodestruíam. E aí surge um termo bem interessante chamado de entropia. Entropia, o pessoal tem caído várias vezes em concurso neste ano. E entropia fala do processo de envelhecimento, de obsolência, de desordem que tudo pode levar. Pode notar que tudo que você usa tende a envelhecer. Toda a estrutura tende a ficar obsolência, todo produto tende a ficar obsoleto. Então, entropia significa o processo de envelhecimento. Só que é necessário negar esse processo de entropia. Então, a gente vai ter a negentropia ou a entropia negativa. A entropia negativa é um fator positivo. É o processo de negar o processo de envelhecimento através da inovação, desenvolvimento, treinamento organizacional, captação de novas tecnologias e de novas competências, tanto através do desenvolvimento interno, como a captação através de parcerias feitas com outras instituições. Então, é necessário negar o processo de envelhecimento. E o nome disso é entropia negativa. Então, entropia negativa é um fator positivo. É justamente continuar no processo de crescimento e desenvolvimento, evitando a obsolência. A 9ª questão, ela fala o seguinte: a máquina administrativa precisa ser rígida e hierarquizada, estruturada por setores e assentada em burocracias complexas e extensivas. A questão está falsa. Hoje não podemos ter estruturas rígidas, ao contrário. Precisamos de estruturas flexíveis. Precisamos de estruturas que tenham a capacidade de se adaptar ao meio. E aí podemos ter culturas organizacionais conservadoras ou flexíveis. Hoje, deve-se procurar construir culturas flexíveis, que tenham capacidade de se adaptar ao processo de mudança. Essa característica de estruturas rígidas, assentada em normas, regras e procedimentos, é uma característica da burocracia que foi implementada em 1936 por Getúlio Vargas, como a gente já viu. A burocracia acreditava e vinha com esses princípios da impessoalidade, formalismo e profissionalismo, pois ela acreditava que, estabelecendo um controle rígido dos processos, tendo uma estrutura rígida, eu iria conseguir eliminar corrupção e o nepotismo e conseguir alcançar a eficiência. Então, essa característica da 9ª questão, coloca aí da observação do lado do seu material, é uma característica da burocracia. A questãozinha 9 está falsa. A 10ª questão diz o seguinte: os governos precisam adotar uma perspectiva empreendedorista governamental. Verdadeiro. O governo empreendedor é aquele governo inovador, capaz de atualizar, capaz de melhorar, procurar inclusive gerar receitas e não somente gerar gastos.
catalisar, alavancar as obras, principalmente atividades voltadas para a saúde, educação, promoção da pesquisa e cultura. Então, os governos precisam adotar uma perspectiva empreendedorista governamental. Perfeito. Capaz de promover a sintonia entre os recursos arrecadados e os gastos públicos com as novas condições socioeconômicas, políticas e culturais. Verdade. É necessário garantir esse equilíbrio. O governo não pode gastar mais do que ele consegue arrecadar. Ele tem que procurar um equilíbrio onde ele vai gastar menos do que ele arrecada. Ele precisa alcançar objetivos, ser eficaz e ser eficiente, otimizar os recursos à sua disposição. Então, esse governo empreendedor é algo básico para a sobrevivência desse Estado, desse novo governo, no mercado de hoje. Verdadeira a 10ª questão. A 11ª questão, pessoal, diz assim: o governo empreendedor define-se buscar a incorporação de práticas e posturas empresariais. Verdade. O novo Estado, o novo governo, vai procurar adotar princípios, teorias, conceitos da instituição privada na instituição pública. Pois o governo parou para pensar, como a gente já viu aqui. Por que a instituição privada consegue obter lucro com recursos mais limitados e ainda consegue deixar satisfeito o seu cliente? E eu, na instituição pública, só tenho prejuízo e deixo o meu cidadão insatisfeito? Então, todas as ferramentas como planejamento, organização, direção, controle, ferramentas de qualidade, são adotadas na instituição pública para poder garantir eficiência, eficácia e competitividade. Verdade até aqui. Utilizando-se do poder de alavancagem das obras públicas, sobretudo no terreno da construção civil e da infraestrutura urbana. Essa questãozinha está falsa, pessoal. O poder de alavancagem, de catalisar, de alavancar as atividades, são aquelas atividades voltadas para educação, pesquisa, saúde e cultura. A construção civil é deixada livre para o mercado. E a infraestrutura urbana é o próprio governo que executa. Então, essa questãozinha aqui, 11, ela está falsa. A questão 12, ela fala o seguinte: o governo empreendedor caracteriza-se pela adoção de novas formas de utilização de seus recursos, de modo a maximizar a produtividade e a eficiência. Verdadeiro. Buscando ao mesmo tempo organizar sistemas participativos descentralizados com base na mobilização de setores comunitários. Verdadeiro. Essa mobilização dos setores comunitários é justamente a cooperação interinstitucional que o governo quer. O governo quer uma cooperação entre governo e instituição privada, governo, população e governo. Então, ele quer a participação social, não somente na elaboração das políticas públicas, como na implementação e avaliação delas. Então, esse governo empreendedor é caracterizado por utilizar posturas empresariais e a participação da sociedade. Verdadeira, a 12ª. A 13ª é uma questão longa, de ABCDE, é uma questãozinha DESAF. Cuidado, não fuja de nenhuma questão DESAF. Aí você vai dizer até assim: professora, mas vou fazer questões da FCC, vou fazer para questões do CESP. É muito comum que essas duas organizadoras copiem muitas questões que a ESAF já cobrou. Então, essa 13ª é uma delas. Preste atenção aqui. Diante das profundas mudanças pelas quais passa o mundo contemporâneo, uma das hipóteses mais aventadas é a de gradual transferência do exercício do poder político para as mãos dos burocratas, em detrimento dos políticos eleitos. Relacionada com essa hipótese, indica a afirmativa incorreta. Ele está falando justamente dos burocratas que exercem cargos, que eles têm a estabilidade de funcionários, servidores públicos, e dos políticos eleitos que são gestores. A gente vai ter um problema bem sério aí. Muitas vezes esses burocratas, eles já defendem e já têm o seu próprio partido, os seus próprios valores, crenças, enquanto os políticos eleitos às vezes podem vir com novas políticas, mas os burocratas defendem de outro partido. Então fica difícil para esses políticos eleitos poderem controlar. Então ele quer justamente a incorreta.
Vamos lá? A letra A diz o seguinte: tanto quanto os políticos eleitos, as burocracias desenvolvem interesses próprios. Verdade. Conquistam clientelas. Verdade. Você sabe de onde vem a palavra clientelismo? Que é uma disfunção da burocracia? É justamente que os ocupantes dos cargos, devido à sua função, devido à sua autoridade, eles fazem favor a outras partes como se fosse um cliente, atendendo às suas necessidades em troca de proteção política, em troca de favores financeiros. Por isso que o nome é clientelismo. É atender a demanda da outra parte, independentemente de ir em busca do bem público ou bem da maioria, mas em troca de recompensas, de reciprocidade. Então, eles terminam desenvolvendo as suas próprias clientelas, com certeza, infelizmente. Acumulam recursos e disputam poder e espaço político. Perfeito, essa é uma disfunção, é um erro que ainda existe ainda hoje. Então, coloca aí na letra A, ela está verdadeira. A questão que é o gabarito falso. Então, coloca aí que é uma disfunção dos tempos atuais. A letra B, ela diz o seguinte: nas sociedades contemporâneas, as burocracias tendem a assumir o controle do processo de decisão política e a exercer efetivamente o poder, que é a sua influência verdadeiro, restando aos políticos eleitos o papel de referendar as decisões tomadas e avaliar as suas consequências. Infelizmente, é o que acontece na prática. A gente vai ter políticos eleitos que não conseguem influenciar nesses burocratas. Eles, por terem aquela estabilidade e por terem a sua organização insulada, protegida, eles conseguem exercer os seus próprios interesses, restando aos políticos apenas aprovar o que eles já estabeleceram. Verdade, também a letra B é uma disfunção. Letra C. Em muitos casos, ao invés de se subordinarem à autoridade dos líderes políticos, portadores de mandatos eletivos, as burocracias competem e até mesmo entram em conflito com estes, visando a expandir o seu poder e controlar as decisões políticas. Verdade. Infelizmente, às vezes os burocratas eles têm os seus próprios interesses do seu próprio partido. E os partidos e os políticos eleitos são de outro partido. Então eles terminam desenvolvendo interesses próprios. Tudo isso deve-se a uma disfunção cultural, a uma cultura que não tem compromisso com a sociedade e tem mais compromisso com a lealdade política. Questãozinha verdadeira. E a letra D. Em termos de controle do processo, a burocracia possui diversas vantagens sobre os políticos eleitos, já que além de possuir informação e conhecimento técnico especializado, seu comportamento orienta-se pela neutralidade e pela impessoalidade. Enquanto letra A, B e C falavam do que acontece na prática, a letra D menciona as características da burocracia. A gente vai ter o princípio do profissionalismo, onde realmente quem vai exercer os cargos são pessoas capacitadas, com capacidade técnica, com a dimensão científica, técnico-científica aprofundada, tendo conhecimento de como as decisões devem ser tomadas, pela impessoalidade, pela neutralidade, capacidade de separar interesse público do interesse privado, e pelo formalismo, pelo estabelecimento de regras e normas. Então preste atenção aqui, como essa questãozinha é uma pegadinha. A letra A, B e C falam de coisas que acontecem na prática, disfunções. A letra D, ela está verdadeira porque ele fala como acontece na teoria. Aí vem a letra E, que diz o seguinte: a maior vantagem das burocracias sobre os políticos eleitos é a sua facilidade de construir consenso. Já está falso. Nós sabemos que na prática não dá para construir consenso. Infelizmente as pessoas existem às vezes interesses opostos, mais baseados na sua lealdade política. Já que além da sua neutralidade, que facilita o estabelecimento de acordos, os burocratas não se envolvem no jogo político partidário. Preste atenção que na letra E, ele fala de novo o que acontece na prática. A letra D só está verdadeira porque menciona a teoria. A letra E é o que acontece na prática, A, B e C também. Só que a letra E inicia errada quando diz que
é fácil ter a negociação e elaboração de consensos. Então, o gabarito da 13ª questão é a letra E, que está incorreta. Você fique atento, porque existem 3 tipos de questões. Existem aquelas questões que cobram como é que deve ser na teoria, como acontece na prática, quais são as disfunções de cada forma de administração pública. A administração patrimonialista só tem disfunção. A administração burocrática temos aqueles princípios que são os pilares, mas na prática só deu lentidão, tornou a administração autorreferida, cara, focada no processo, esquecendo do cidadão. E na administração gerencial de hoje, que ainda estamos em um processo de transição, a gente vai ter uma ambiguidade entre a burocracia, que ainda é necessária, e a gerencial. Inclusive, ainda existem vestígios de corrupção e nepotismo da época do patrimonialismo. Então, a 13ª questão é a letra E. No próximo vídeo, pessoal, não percam, vamos continuar resolvendo questões de concurso.